Provérbios capítulo 4, verso 20. Gente, está tendo um avivamento aqui na frente, não sei o que está acontecendo. Vamos lá, nos próximos minutos nós vamos usar esse texto para a nossa meditação e usar esse texto também para tirar coisas práticas para o nosso dia a dia nessa semana abençoada. Antes, não se esqueça que amanhã, 3/7 às 20 horas, nós temos o aulão de discipulado para a liderança da casa. Então, se você é pastor, se você faz parte dos ministros da casa, nós temos esse aulão. Já teve um em junho, vamos ter um aulão amanhã de discipulado, já nos preparando. Depois ainda vamos ter um terceiro aulão no final de julho, para em agosto decolarmos com os nossos discipulados aí. E na terça eu vou estar aqui ministrando alguns códigos sobre o empreendedorismo nos dias de hoje e como nós vamos vencer aí as dificuldades, as lutas nesse mês de julho, no nome de Jesus. Provérbios 4:20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Diga aí, ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Diga, olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu, diga, coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Diga, corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos agora que o teu Espírito Santo nos ajude, nos dando algo prático e objetivo, porque aquilo que é prático e objetivo é espiritual, para que nós possamos viver a vida abundante que Cristo prometeu, e todos saibam que só o Senhor é Deus onde passamos, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Esse é um dos textos que eu mais cito desde o início da minha vida cristã. Sobretudo que deve guardar, filho meu, guarda o teu coração. O nome dessa mensagem é a importância da atenção. Essa é a parte 1, nós vamos ter duas partes, uma agora e uma no fim do mês, onde eu vou falar sobre alguns pontos em cima da importância de prestarmos atenção na palavra de Deus. Nós estamos num tempo de confiar na palavra, e só podemos confiar em algo que nós estamos atentos. E é interessante que em hebraico, o verso 22, quando diz que a saúde para o nosso corpo, e eu pedi para você repetir algumas palavras de propósito: ouvidos, olhos, coração, corpo. Porque se você usar os sentidos da audição, da visão, guardando o seu coração, todo o seu corpo vai ter saúde. Só que a versão em hebraico, ela não diz que vai haver cura para o vosso corpo. A versão em hebraico diz algo um pouco mais profundo, diz o seguinte: que o Senhor vai colocar dentro do nosso DNA algo que é poderoso para vencer qualquer doença incurável. Isso quer dizer, qualquer ataque que vier contra você, você já tem dentro do seu sistema imunológico a proteção e a cura. Se você ouvir atentamente, olhar atentamente e guardar com atenção o seu coração. Preste atenção no poder que há na palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender alguns princípios práticos acerca disso. Ouça com atenção. Todos têm o direito de falar, mas é preciso conquistar o direito de ser ouvido. A partir do momento que você tem voz, você tem o direito de falar. Você sai falando. O problema é que nem todo mundo quer te ouvir. E eu aprendi isso de uma maneira bem dolorida, mas foi prático para mim. Há 20 e poucos anos atrás, nosso pastor foi embora. Ele foi embora num domingo de madrugada. E eu fiquei sozinho como evangelista na igreja. Naquela época, como membros, ali na Carvalho de Araújo, nós tínhamos 32 pessoas. Era uma multidão. E naquele tempo, quando o meu pastor foi embora, o nosso pastor, que inclusive vou encontrar com ele agora, se Deus quiser, ali na Expedição Real. Estou armando um telefonema essa semana para a gente se falar e acertar um dia
A gente vai fazer um culto especial no hotel lá e eu quero que ele vá profetizar, porque é um dos maiores profetas que eu já conheci. Ele tem 2 metros de altura. Uma bênção, um homem de Deus. E ele, como um grande profeta, era amado pelas pessoas. Nós tínhamos 32 pessoas como membro, mas cultos de quarta-feira nós tínhamos 80, 100 pessoas. Devido a ser ele e o seu dom profético conhecido em muitos lugares. E o que aconteceu é que a partir do dia que ele foi embora, toda quarta, sexta e domingo eu estava lá. E ficava na porta da igreja esperando as pessoas chegarem. Eu tinha feito um voto com Deus, que eu pregaria se tivesse só uma pessoa. E eu me lembro uma vez num sábado, culto de jovens, a igreja era grande, como eu disse, e éramos 6 jovens naquele tempo. E eu esperando os 5 outros jovens chegarem, chegou uma irmã. E eu fiquei feliz, falei, eu prometi para Deus que eu pregaria se tivesse uma pessoa. A irmã chegou e falou, irmão, o que você acha da gente ir lá na igreja missionária? Eu fiz aquela cara de pamonha, falei, vamos esperar mais uns 10 minutos. Não chegou mais ninguém, estava eu e a irmã. Como ia ser a aparência do mal, eu e ela, só os dois ali no culto. Qualquer imposição de mãos poderia ser interpretado com qualquer outra coisa. E eu falei, tá bem, irmã, então vamos lá no culto, lá na igreja missionária. Pastor Eronildo e meu amigo Robson Lins estava ministrando louvor, aquela canção que dizia, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E Deus me deu uma palavra, e Ele disse, porque eu fui fiel no pouco, Ele me acrescentaria no muito. Eu não estava me sentindo fiel, eu falei, Deus, eu prometi que eu ia pregar para uma pessoa, a pessoa não quis nem ouvir minha pregação. Porque o que acontecia toda quarta, sexta e domingo, as pessoas chegavam na porta da igreja e perguntavam, quem vai pregar? Eu falava, eu. Os caras viravam as costas e iam embora. Nem shalom dizia. Faltava educação. Mas o Senhor me ensinou que eu precisaria conquistar o direito de ser ouvido, porque o seu ouvido é seu e você seleciona o que você quer que entre nele ou não. Esposas, fica aqui um conselho. Seu marido não ouve qualquer coisa. Ou melhor, depois de certos atos proféticos seu, ele ouve qualquer coisa. Ficou a dica, o resto a gente fala, não amo muito minha família. Tudo que você quiser que seu marido ouça, depois da lojinha de doce acontece. Perceba, o sábio diz, atenta para as minhas palavras. O que ele está dizendo? Preste atenção, só que ele não está falando as palavras dele. Palavra aqui é a mesma coisa que nós ensinamos hoje de manhã. Se você não veio no culto de consagração, assista online. A palavra, quando nós estamos dizendo confiar na palavra de Deus, é a palavra dabar, diga dabar. Dabar é mais do que rema, rema é uma revelação. Revelação é algo que você pode até ver, mas você não toca. Dabar não, traz existência em 3 dimensões, aquilo que não existia como se já existisse, ele entra na sua vida. É tipo assim, Deus disse haja luz e houve luz, Dabar. É tipo assim, Abraão, você vai ter filho, e Deus deu filho para Abraão. Quantos estão me ouvindo? Então aqui quando o sábio Salomão está dizendo atenta para as minhas palavras, ele não está dizendo ouve o que eu tenho a dizer, ele está dizendo ouça o que Deus trouxe não só como ruído, não só como som, mas como uma visão em 3 dimensões, para que venha à existência na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, aquilo que você precisa, porque o Deus Criador fez com que você pudesse receber uma bênção maior do que você pode contar, e uma bênção que você não merece, diga isso é graça. E ele estava aqui dizendo, preste atenção nessa palavra, com o ouvido, com o olho e com o coração. A palavra atenção significa concentração, ver ou ouvir minuciosamente. Quando alguém te diz, preste atenção, na verdade, a pessoa está dizendo, se concentre, fica concentrado, veja, ouça, olhe os detalhes. No militarismo, quando o comandante diz, atenção, o que acontece? Todo o pelotão se posiciona. Geralmente o comandante diz atenção antes de dar qualquer outra instrução. É para que eles
Prestem atenção nas instruções que virão. Quando o comandante está dizendo atenção, ele está dizendo: pare a conversa, pare o que você estiver fazendo, e agora se concentre. A qualquer momento do dia ou da noite, um comandante pode chamar o seu pelotão e dizer atenção, e aquele pelotão tem que se colocar em posição para executar as ordens, para executar os comandos. Atenção não que requer apenas um orelhão, mas requer postura. Diga postura. Quando Deus está chamando a nossa atenção, Ele não quer apenas que a gente vire do travesseiro e fala: fala, Senhor, teu servo ouve. Não, Ele quer que a gente tenha postura. Quando você está conversando com alguém que presta atenção em você, essa pessoa não está só ouvindo com a orelha, ela está olhando para você, ela se inclina, não apenas para reverenciar a sua sabedoria, mas também para mostrar para você respeito e dizer: eu estou interessado em receber o que você tem para mim. Em outras palavras, eu me preparo para receber as suas instruções, o seu conselho, o seu carinho, o seu amor. Quando o comandante está dizendo para o exército atenção, ele está dizendo: fiquem preparados, parem de fazer o que estão fazendo, fiquem preparados, não se movam para lá e para cá. Agora imagina o supremo comandante do universo, o Deus Criador, dizendo atenção. Ele está querendo que nós tenhamos uma postura. Preste atenção, quando um comandante do exército diz atenção, ele pede primeiro que você fique de pé, e segundo, você olhe para frente. Ninguém presta atenção olhando para trás. Fica de pé e olha para frente. Sabe o que quer dizer isso? Se prepare para o seu destino. Pare de olhar para trás. Esqueça das coisas que para trás ficam e avance para as que estão diante de você. O apóstolo Paulo, um bom comandante, escreve aos Filipenses capítulo 3, verso 13, a parte B do verso. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu já lidei com o seu passado, pare de olhar para trás. Atenção, esqueça o que tiver acontecido, não se concentre em outra coisa, porque eu já pus o sangue do meu filho sobre você, e já fechei a porta do teu passado, agora siga para o destino que eu tenho para você. Quando Deus está dizendo atenção, Ele está dizendo isso: ei, para de olhar para trás, para de olhar para 1947, aquilo que aconteceu com a sua avó, já foi, o sangue de Jesus é suficiente para fechar essa porta. Olhe para o destino. Outra parte da postura aqui, além de estar de pé e olhar para frente, é os braços estendidos para baixo. Sabe o que isso significa? Isso aponta para não estar ocupado com outras coisas. Quando nós estamos na presença de Deus e Deus chama a nossa atenção, nós não devemos estar digitando. Quando Deus está falando com você, não fique digitando o que está acontecendo. Espere Deus digitar nas tábuas do teu coração, e depois você vai contar a experiência. Nós vivemos no meio de uma geração tão frustrada, que não consegue ter prazer em nada, porque quer registrar tudo na hora, e não consegue ter prazer na hora, porque quer tirar a foto na hora. Então imagine a comida mais gostosa que você gosta, que você ama, chega para você quentinha, pronta ou gelada, mas você demora tanto tempo para tirar uma foto, para postar no Facebook, para mostrar para todo mundo que se for sorvete derrete. E sua comida quente fica fria, e aí você já não tem mais prazer, mas você mostrou para todo mundo que você deixou de comer aquilo que você queria mostrar para todo mundo. Pare de mostrar para os outros e tenha prazer. Eu tenho fotos, eu, o Tom, a Josi, que são minhas, do Tom, da Josi, da Alice, do Lucas, faz parte da minha história. E eu pedi para eles: não postem nada no Facebook, que fique na nossa história. Depois eu voltar de férias, vocês postam o que vocês quiserem, mas deixa eu quieto aqui, tá? Eu estou dando 2 dias das minhas férias para estar com os meus filhos, que são eles, mas por favor, não faça nada disso agora. Por quê? Porque não interessa para os outros. O interesse é: fiquei até tal horas da manhã, fiquei, ou fiquei até 2 da tarde, fiquei. Mas fomos nós, foi o nosso tempo de alegria, foi o nosso tempo de dar risada. As nossas caretas estão marcadas aqui. Nós somos uma geração que quer publicar tanto, que vivemos pouco.
e não temos história para contar depois, porque todo mundo já viu. Estive com fulano, se eu tivesse publicado, não tinha o que contar. Já vi. Imagina se no dia que essa foto chegou para mim, eu tivesse publicado. Você não tinha, que graça ia ter. Aprenda a guardar os seus segredos para a hora certa. Preste atenção nisso. Isso é importante. Quando Deus está falando com a gente, nós precisamos prestar atenção. Outra coisa que isso significa, os braços para baixo. Pare de tentar resolver as coisas na força do seu braço. Eu gosto muito de um outro texto que nos ajuda a entender esse texto. Diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Uau! Sabe o que você está fazendo quando o Senhor te diz atenção e você está dizendo: Deus, agora o Senhor estende a mão. Eu paro de mexer e o Senhor mexe. Eu paro de me envolver e o Senhor se envolve. Está na sua mão. Se o Senhor mandar eu fazer alguma coisa, é o Senhor mandando. Mas até agora, eu estive com a mão no manche. Agora eu tiro a mão, toma conta e leva para o lugar mais alto. Leva para onde o Senhor quiser. Preste atenção. Se nós vamos confiar na palavra do Senhor, nós precisamos prestar atenção. Nós temos aqui 2 comandos dados por Deus: ouvir e ver. Diga: ouvir e ver. Eu creio que o melhor verso para explicar isso esteja aqui no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Atenção! Fique de boa, olhos para frente, em pé, porque se Deus mandar correr, você corre para pegar a tua bênção logo. Mãos prontas, desocupadas, porque se a bênção for grande. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Atenção! Quantos aqui ficam frustrados quando alguém que você está falando não está prestando atenção? Atenção, como eu já disse, não é demonstrada apenas pelo sentido da audição, mas é demonstrada com postura. Prestar atenção é ouvir com todo o seu corpo. Você demonstra para alguém que você está prestando atenção com o teu corpo, com a tua postura. Uma das coisas que eu mais detesto é conversar com alguém que está assim. Estou te ouvindo. Não, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Não, tranquilo, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Querido, se você precisa me explicar que está me ouvindo, é porque você está me distraindo fazendo outra coisa. Você está me ouvindo, jogue essa porcaria fora, ou guarde em algum lugar, porque se eu sou importante para você e o que eu tenho a te dizer é importante, preste atenção com seus ouvidos, com seus olhos e com a sua postura. Isso demonstra respeito. Agora, se eu, com essa tenridade, essa beleza toda que tenho a te dizer, com toda a minha limitação, você para me ouvir, imagine Deus pedindo para você, preste atenção. Amado irmão, querida irmã, por melhor que você seja, você pode ser o bam da paróquia, você só consegue se concentrar de verdade para aprender e assimilar um pensamento por vez. Ah, pastor, você não viu minha mãe lá em casa, velho? Ela lava, passa, cozinha, ainda xinga a gente. Ela consegue fazer. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Lavar, passar, cozinhar e xingar você é tudo piloto automático. Ela já faz sem pensar. Ela não precisa nem se concentrar para xingar você. Você é tão nó cego que ela já sabe o que vai dizer antes de você fazer. E não precisa nem ser profeta. Você não muda. Você nunca presta atenção. Tcharam, cabeção. Presta atenção. Se você quer realmente aprender uma coisa, assimilar algo novo, receber algo novo, você tem que parar para se concentrar. Você pode fazer múltiplas tarefas, tudo no piloto automático, mas você não se concentra em nenhuma e não assimila direito nenhuma delas. Na versão NVI do mesmo texto que acabamos de ler, diz: parem de lutar. Olha para o seu vizinho e diga: para de espernear, por favor.
Saibam que eu sou Deus. Deus está dizendo, atenção, para de ficar, ai meu Deus, ai meu Pai, está quieto. Pare de se preocupar, preste atenção e confie na palavra do Senhor. Preste atenção e confie na palavra do Senhor. Profetiza para alguém e diga, pare de se preocupar, preste atenção e confie na palavra do Senhor. Eu estava outro dia num lugar vendo 2 atendentes de um supermercado conversar, e eu achei um negócio muito interessante. O cara contando a história para o outro. E eu nunca tinha ouvido essa cantada. E ele contando que cantou uma mulher. Eu achei muito interessante a cantada. Porque ele chegou para a moça no dia cedo do trabalho e falou, querida, você deve estar muito cansada hoje. Aí a moça falou, não, eu dormi bem a noite toda. Não, você passou a noite inteira correndo pelo meu pensamento. Falei, rapaz, caso você esteja solteiro, queira usar, eu já não posso mais fazer isso. Estou feliz, satisfeito, tranquilo, favorável. Quantos aí já notaram que o texto base de hoje, Salomão não diz o que não devemos nos preocupar? Salomão não diz, não, epa, Jesus pulou aí, vai para baixo, meu querido, aí não vai adiantar. Eu sei que são 9 horas, você está ansioso. Pessoal da Chave da Vitória, eu já vou entrar com esse povo lindo, mas o pessoal, põe para baixo aí meu negócio, gente. Alguém aí mexeu no meu negócio indevidamente, gente. Eu já ia terminar a pregação, pularam. Olha só o que esse povo faz. Sabe por que esse povo está assim, gente? Acabou de chegar equipamento novo, gente. Criança com pirulito em casa dá um trabalho. Hoje de manhã fizeram dancinha, celebraram. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que anonimamente deram uma oferta substancial para essa casa, para a troca dos equipamentos. Trouxemos, pagamos os impostos, tá? Eu tive o privilégio de trazer câmeras profissionais, uma câmera profissional HD, um novo negócio de apresentação para não ter mais problema na internet a partir das próximas semanas. Eu queria que você desse um grande aplauso a Jesus por isso. Só porque eu dei bronca, eles já adiantaram um slide. Tipo, acaba logo então, pastor, já que você quer acabar. Mas eles estão todos felizes lá, porque chegou equipamento novo, e louvamos a Deus. Isso é sinal do novo de Deus nessa casa, tá? Você já notou então que o nosso texto básico, Salomão, diz o que nós devemos prestar atenção. E eu quero encerrar dizendo por que devemos prestar atenção na palavra de Deus. Primeiro, porque a palavra de Deus nos traz clareza. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais claro ficam as coisas para você, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus negócios, no seu ministério. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabe o que quer dizer isso? Cada passo que eu der, se eu estiver firmado na palavra, eu não vou ter dúvida de onde pisar. Onde eu estiver, ainda que o lugar seja tenebroso, eu sou a luz daquele lugar, porque a Bíblia diz que eu sou luz do mundo e sal da terra. Mas é a palavra de Deus que me garante isso. Segunda razão pela qual eu devo confiar e prestar atenção na palavra de Deus é porque é pela palavra de Deus que recebemos fé. Como é que você vai transportar as montanhas? Como é que os problemas vêm e você diz, sai problema em nome de Jesus? Como é que você vai decretar que o seu filho vai ser liberto? Que a sua família vai ser transformada? Com fé. E como é que você tem fé? Ouvindo a palavra de Deus. Vire para o vizinho e diga, prestou atenção? Prestar atenção na palavra de Deus aumenta a sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Terceira razão pela qual devemos prestar atenção na palavra de Deus, porque é a palavra que o Espírito Santo usa para nos convencer. O Espírito Santo mostra para você que você está errado, mostrando o certo através da palavra. Ele vai te convencer mostrando, querido, isso aqui está errado, está fora do padrão da Bíblia, está fora do padrão do que Deus quer. E por último, nós devemos prestar atenção na palavra de Deus, porque pela palavra nós somos sustentados. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Deus sustenta todas as coisas pela palavra. Olha para a coisa que está do seu lado, diga, Deus te sustenta pela palavra. Sabe o que quer dizer? Quanto mais você come a palavra, mais força você tem. Eu estava aqui atendendo do primeiro para o segundo culto uma irmã,
que vem há 2 anos nessa casa, ela pedindo oração pelo marido. Aí um dos irmãozinhos aqui da congregação falou: pastor, é verdade que você fica 40 dias sem comer? Aí a filha da menina falou: você é doido? Eu falei: só doido por Jesus, né? Meu Deus, o que nos sustenta? Diga: a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos sustenta. A palavra de Deus não é só lâmpada, ela é pão. A palavra de Deus nos dá força para vencer. A palavra de Deus nos ajuda quando estamos cansados. Por isso, querido, preste atenção na palavra de Deus. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que ouvimos levianamente a Tua palavra. Pedimos perdão por todas as vezes que ouvimos de maneira tão desleixada que entristeceu o Teu Espírito Santo. Senhor Deus, ajuda-nos a perder esse déficit de atenção. Nos ajuda a concentrarmos na Tua palavra. Se alguém aqui, Senhor, tem problema com leitura, com atenção, que Teu Espírito Santo nos capacite a ouvir, a ver e de todo o coração assimilar e prestar atenção no que a Tua palavra promete. E a partir desse momento, Senhor, começamos a orar com todos que estão online, pedindo, Senhor, que os milagres que estão registrados nas Tuas sagradas Escrituras aconteçam, mas principalmente o que Jesus deixou registrado, que nós fazemos ou podemos fazer as mesmas obras e maiores do que o Senhor fez. Querido, fique de pé se você pode. Nós estamos na chave da vitória das 9 horas do dia 2 de julho. Esse é o tempo de confiar na palavra. Pois é, eu pedi para mudar, os caras não mudaram. Põe aí, gente, aqui, Felipe, no finzinho, antes do obrigado pela sua presença. Vamos lá, para baixo. Aqui a gente faz tudo ao vivo. Olha que legal, aqui, ó. Mais um para cima, isso. Coisa linda, clicou, foi. Vira para o seu vizinho e diga: bem-vindo à chave da vitória. Você que está online, estamos com a chave da vitória das 9 da noite, desse dia 2 de julho, e nós estamos orando agora para que se cumpra a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz: aqueles que creem no Senhor Jesus farão as mesmas obras que Ele, ainda maiores. Aí alguém vira para mim e fala: pastor, eu sou maior que Deus? Não, querido. Vou te explicar uma coisa muito clara, e eu aprendi isso de maneira prática. No início dos anos 90, eu fui como missionário para Portugal. E eu fui trabalhar com 2 denominações. Eu fui trabalhar com os batistas e com os nazarenos. E com os batistas eu fui até uma cidadezinha do Alentejo. Isso quer dizer o interior, além do Rio Tejo. Seria a mesma coisa que o sertão nordestino brasileiro. Tá? E ao chegar nessa cidadezinha, a nossa recepção foi muito boa. Algumas crianças com os pedregulhos, esperando a gente na porta, gritando protestantes e jogando pedregulhos na nossa van. Pouco mais tarde, estávamos ali no prédio da Igreja Batista, e um calor abençoado, não tinha ventilador, estava mais ou menos uns 38, 40 graus, dentro da igreja devia estar uns 52, e o pastor falou: vamos dormir aqui os 3 dias. Falei: vou virar sardinha cozida, aleluia. Mais tarde o pastor falou: Maurício, hoje tu pregas. Falei: amém. As pessoas vão vir. Quantas pessoas vêm? Que tipo de gente? Não, tu vais pregar para a cidade toda. Hã? Ele falou: tu vais pregar para a cidade toda. Eu falei: Jesus, eu nunca tinha pregado para uma cidade inteira. Só que eu não perguntei quantos habitantes tinham. Chegou a noite, fomos para uma quadra, deu quase meia quadra, 800 pessoas. Eu falei: cadê a cidade? Ele falou: esta é a cidade, 800 habitantes. Ou não sabes quantas pessoas tinha numa cidade quando Jesus ia? 600, 500. Tu estás pregando para mais gente que Jesus pregou. Eu falei: cadê os 5.000? Porque a Bíblia diz que Jesus ia e pregava para a cidade inteira. E você acha que eram 700.000 habitantes? Não, cabeção. A cidade tinha 300 habitantes, 500 habitantes, 800 habitantes. Eu me lembro uma das campanhas com Moisés Cerulo, eu falando com 60.000 pessoas. Muito maior que muitas cidades que Jesus pregou. Você vai fazer as mesmas obras e maiores do que Jesus. Estou te dando um exemplo simples. Quantos topam?
Simplesmente você precisa de 3 coisas: crer em Deus de todo o coração, confiar que Deus pode se manifestar através de qualquer pessoa, e terceiro, botar em prática. Não ter medo de orar e falar para a pessoa: está com dor? Deixa eu orar por você. Está com algum problema? Deixa eu orar por você. Querido, você não está botando o nome seu em jogo, você está botando o nome de Jesus em jogo. E Ele mandou: pode pedir qualquer coisa para o Pai em meu nome, que crendo você vai receber. Então nessa hora nós vamos orar ativando essa fé, mas para isso você precisa confiar na palavra de Deus. Você não está confiando na palavra de Maurício, do MCI, você está confiando na palavra de Deus. Então diga: Deus eterno, Tu és o meu Pai. No dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, meu nome foi escrito no livro da vida, e eu passei a ser chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor me deu toda a autoridade para, em nome de Jesus, orar, crendo, e o Senhor agir. Então nessa hora, eu passo a orar, junto com os meus irmãos, de onde quer que eles estejam conectados, pedindo que milagres criativos comecem a acontecer. Querido, agora você vai começar a colocar os milagres que você precisa, os milagres da sua família, do seu negócio, na sua vida pessoal. Senhor, me liberta de algo que eu não consigo ser liberto. Senhor, me ajuda meu tio, meu pai, minha avó, ajuda meu negócio, abre uma porta para mim essa semana de emprego. Coloque o teu milagre, porque você começa exercitando fé dentro da sua casa. Seja fiel no pouco, eu te acrescentarei no muito, diz o Senhor. Comece a colocar o que você precisa. Pai, nós lançamos sobre ti a nossa ansiedade, colocamos nessa hora, 9 da noite, Pai, o horário do despertar dos sonhos, o horário que o Senhor começa a nos dar as ideias criativas, para durante a noite nos batizar com o teu poder. Nós colocamos nas tuas mãos todos os milagres que precisamos, familiar, espiritual, emocional, físico, financeiro. Pai, no nome de Jesus, não há impossíveis para o Senhor em nenhuma das suas promessas. Diga: Pai, eu creio na tua palavra, e eu coloco diante de ti todas essas coisas que eu preciso, e te peço agora, me ajuda, Espírito Santo, a determinar, de acordo com a palavra, cura, salvação, libertação, santidade ao Senhor, portas abertas, milagres sem precedentes. Mas uma coisa eu te prometo, Senhor: eu te darei toda a glória, todo o louvor, por tudo que vai acontecer. E eu já faço isso desde agora. Louvado seja o Senhor, pois eu sei em quem tenho crido. Eu confio na tua palavra, e ela é poderosa. E eu decreto agora nessa noite: milagres aconteçam para a glória de Deus, em nome de Jesus. E nessa hora, Senhor, eu quero perdoar todas as pessoas que o inimigo usou para me ferir, para me amaldiçoar. Cancelada seja a maldição, mas perdoadas sejam as pessoas. Porém, Senhor, quanto aos demônios, principados, potestades, forças espirituais da maldade, tronos malditos, eu denuncio no teu tribunal. Pai, tem misericórdia das pessoas, mas arrebenta com os demônios. Tu és meu Pai, e o Senhor viu que eles estão me fazendo sofrer. E eu quero a vingança agora, Senhor, contra todos esses demônios. Por isso eu apresento essa cadeia de palavras para cancelar a ação de todo espírito maligno contra a minha vida, contra a minha família, contra as minhas finanças, contra o meu ministério. Eu elevo os olhos para os montes, elevo os olhos para os problemas, elevo os olhos para os diagnósticos, elevo os olhos para as finanças, elevo os olhos para as contendas, elevo os olhos para as acusações. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é quem me guarda.
O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor não dorme, nem cochila. O Senhor me guarda. Ele mesmo, o Deus eterno, é a minha habitação e a minha sombra à minha direita. De dia o sol não me molestará. Isso quer dizer que Apolo, o destruidor, as setas que voam de dia, não me atingirão, nem atingirão minha família, nem os meus negócios, nem o meu ministério, porque tudo é do Senhor. O Senhor é a sombra à minha direita. De noite, o poder da lua, Lilith, não me atormentará. Nem eu, nem ninguém da minha casa sofrerá mais depressão, ansiedade. Mas no nome de Jesus, o Senhor, como deu vitória a Josué, parando o sol e a lua, o Senhor detém o poder das trevas contra a minha vida. O Senhor é quem me guarda. O Senhor guarda a minha alma. Põe a mão na tua cabeça e no teu coração. Diga: o Senhor guarda os meus pensamentos. O Senhor guarda os meus sentimentos. O Senhor guarda a minha vontade. O Senhor guarda os meus desejos. O Senhor guarda a minha memória. O Senhor guarda a minha vida, a minha entrada e saída, desde agora e para todo sempre. Posso ouvir um amém bem forte? Um aplauso ao Senhor.